Olá, você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E o Banco Central do Brasil deve aumentar a taxa básica de juros pela terceira vez consecutiva no ano. A decisão deve sair ainda hoje. Nos alimentos, no restaurante, nos aluguéis, não é difícil verificar que a inflação voltou e voltou com força. Agora que a economia já começa a se recuperar do impacto da pandemia, o maior desafio do Banco Central é no sentido de conter o alto nível de inflação. O Comitê de Política Monetária, o Copom, deve aumentar a taxa básica pela terceira vez consecutiva em ao menos 0,75 ponto percentual, para 4,25% ao ano. O Banco Central fez 2 aumentos desde março. Em maio, o Copom alertou que faria mais um ajuste, mas a inflação continuou crescendo. No acumulado de 12 meses até maio, atingiu 8,06%. É o maior nível desde setembro de 2016. O estado de São Paulo anunciou a retomada das aulas presenciais em agosto. As escolas é que vão determinar sua capacidade presencial, desde que todos os protocolos sejam seguidos. Para garantir a volta às aulas, o estado vacinou os profissionais da educação. São Paulo já aplicou 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid e, em números absolutos, é o estado que mais vacinou no Brasil. E olha só, a Pfizer entrega nesta noite ao Brasil mais 936 mil doses da vacina contra a Covid-19. A farmacêutica americana ainda deve enviar mais um lote na quinta-feira. Nesta terça-feira, o Brasil recebeu mais 530 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech. E na noite desta quarta-feira, um avião com mais 936 mil doses é aguardado no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ainda nesta semana está prevista a entrega de mais 936 mil doses, totalizando em 3 dias 2 milhões e 400 mil doses de vacinas da Pfizer-BioNTech. O Brasil recebeu até agora 8 milhões e 300 mil de 200 milhões de doses da vacina contratadas pelo governo federal. Com as 3 entregas desta semana, o número sobe para 10 milhões e 600 mil. A farmacêutica americana diz que vai cumprir o acordo total até o final de 2021. E ainda falando sobre coronavírus, o Brasil tem 1,5 milhão de idosos que não foram imunizados contra a Covid. Quase um terço destes tem mais de 80 anos. 1.558.000 pessoas com mais de 60 anos ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, só entre idosos com mais de 80 anos, quase 400 mil ainda não receberam nem a primeira dose de qualquer imunizante. A pasta da saúde afirma que não é por falta de doses que acontece o problema. O governo já anunciou ter distribuído desde 29 de abril 100% das doses necessárias para vacinar pessoas acima dos 60 anos. O país tem pouco mais de 30 milhões de pessoas da terceira idade. Mais de 28 milhões e 600 mil idosos receberam pelo menos uma dose da vacina. No grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização, que inclui pessoas com comorbidades, cerca de 26 milhões ainda estão sem nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. E nos destaques internacionais, Moscou enfrenta uma evolução dramática da pandemia de Covid. Diante da situação, parte da população da capital russa será obrigada a se vacinar. As autoridades sanitárias de Moscou relataram um aumento constante de novos casos da Covid-19 nas últimas semanas. Em 24 horas foram registrados 5.782 novos casos e 75 mortes por Covid na cidade. Com isso, são obrigados a se vacinar o pessoal que trabalha nos transportes, no comércio, restaurantes, espaços culturais, salões de beleza, saúde, educação, entre outros. As autoridades não especificaram o número de pessoas envolvidas entre os 20 milhões de habitantes de Moscou e sua região. Este é o epicentro da atual onda da pandemia que assola a Rússia, o 6º país com mais infecções no mundo. Até agora, apenas 19 milhões de russos, menos de 13% da população, receberam pelo menos uma dose do imunizante. A contagem é feita pelo site GoGov
que reúne dados das regiões e da imprensa local na ausência de uma estatística nacional oficial. Segundo uma pesquisa realizada em abril pelo Instituto Independente Levada, mais de 60% dos russos não querem se vacinar. E mudando de assunto, novos ataques aéreos israelenses foram registrados em posições do Hamas na faixa de Gaza. A ofensiva veio um dia após balões incendiários terem sido lançados do território palestino para o sul de Israel. Foram os primeiros grandes incidentes registrados em território palestino desde o anúncio do cessar-fogo em maio. Os ataques aéreos israelenses ocorrem no momento em que o ex-ministro da Defesa, Naftali Bennett, assume o poder. De acordo com fontes palestinas, a aviação israelense teve como alvo pelo menos um local a leste de Khan Younis, uma cidade ao sul da faixa de Gaza, um enclave empobrecido de 2 milhões de pessoas. O cessar-fogo de maio pôs fim a 11 dias de uma guerra que deixou 260 mortos do lado palestino, além de 13 mortes em Israel. Os ataques ocorrem após uma manifestação de nacionalistas e da extrema-direita que reuniu mais de 1.000 pessoas na última terça-feira em Jerusalém Oriental, um setor palestino da cidade ocupada por Israel em 1967. Ainda não é claro se a última troca de hostilidades foi um evento limitado ou se é o início de uma nova escalada. E falando sobre esporte, o Comitê Olímpico Internacional anunciou regras de isolamento que os atletas deverão seguir durante os Jogos. Em entrevista coletiva conjunta com membros do Comitê Tóquio 2020, do COI e do Comitê Paralímpico, os dirigentes frisaram a estrutura montada para isolar os atletas que possam vir a testar positivo para a Covid-19 durante o evento esportivo. Segundo o diretor de operações do COI, Pierre Ducrey, todos os participantes farão testes diários. Os resultados deverão sair em até 3 horas. Caso o resultado seja positivo ou inconclusivo, o atleta será imediatamente direcionado para uma área de isolamento, onde será monitorado. Esses anúncios foram só um esboço de todo o protocolo montado para a realização dos Jogos. A versão mais recente e final das regras para os atletas tem 70 páginas. A convocação da coletiva teve como principal ponto demonstrar que os Jogos serão seguros, já que muitos protestos contra a realização do evento aconteceram no Japão por medo da disseminação do coronavírus. E no segundo jogo das duas seleções da Copa América, Colômbia e Venezuela jogam nesta quinta-feira. Os colombianos estão confiantes após terem vencido o Equador e diante de uma Venezuela desfalcada pela Covid. A seleção que venceu a primeira partida da Copa América contra o Equador lamentou a situação dos próximos adversários muito afetados pela Covid-19. A Venezuela sofreu muito, muitos de seus titulares estão fora neste momento. 12 integrantes da delegação venezuelana, entre jogadores e membros da comissão técnica, foram infectados pelo coronavírus e estão isolados e se recuperando em Brasília. Os colombianos se mostraram determinados a brigar pelo título do campeonato. Esse objetivo é fazer uma grande Copa América e, bueno, por que não? Fazer uma grande Copa América, porque não carregamos esse título que tanto queremos. Trabalhamos muito para isso, não viemos a passeio, não viemos jogar por jogar. A partida entre Colômbia e Venezuela será disputada na quinta-feira, às 5 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico de Goiânia. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.